Olá pessoal, boa noite. Paz, graça, vitória. Vocês estão bem? Estão prontos para uma aula? Todo mundo me conhece como pastor pregando. Hoje vocês vão me conhecer como professor dando aula de teologia, né? Então, todo mundo diz que é melhor dando aula de teologia do que pregando, tá? Então, espero que seja, né, João? A Bíblia diz que Deus chama uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas. Eu tenho certeza absoluta que Deus me chamou para ser mestre. Tem alguns que são pastor, mestre, que são mestre e pastor. Acho que eu sou um mestre e pastor, né? E então fico muito feliz pelo privilégio. O mais difícil é falar rápido, né? Porque, para vocês terem uma ideia, eu vou falar em 4 semanas o que eu levo no seminário 4 anos. E eu peguei cada ano para um dia, então eu tenho que fazer um ano hoje. Então já deu para vocês entenderem a dificuldade que eu tenho de fazer isso, né? Então a gente tem que pegar o sumo do sumo do sumo, o mais importante, e não perder tempo para que isso fique na sua mente e na sua vida. Deixa-me dizer, quando a gente fala em teologia básica, e quem não estudou teologia, existe uma área na teologia que é chamada teologia sistemática. Então, na teologia tem a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia pastoral. Basicamente, esses pilares básicos, né? Teologia histórica também, então tem a história. E eu entrei justamente na área mais difícil, que é a teologia sistemática. Por que é mais difícil? Porque você tem que estudar tudo e no final descobrir que não sabe nada. Então é o que você mais estuda e menos sabe, porque você tem que saber tudo que falou sobre tudo em 2000 anos. Daí você vai para o Velho Testamento, você tem que saber também o que o Velho Testamento diz. Aí você tem que ir para lá desde Adão. E você tem que discutir com os grandes teólogos, com todas as igrejas, com todas as tradições, e tem que saber o que todo mundo pensa sobre aquilo. Então, precisa a vida toda. Depois que você estuda 50 anos, você diz, puxa, agora eu vou começar a aprender mesmo, entendeu? Então, é mais ou menos assim, que é um oceano maravilhoso. Mas eu gosto e acho que faz bem, e eu sinto cada dia que eu estou começando outra vez. Eu sou apaixonado realmente pela teologia. E como são 4, eu quero que você já grave isso, depois eu vou colocar aqui vamos ver se está virando ali. Por que devemos estudar teologia? Porque chama teologia básica, né? Então eu estou fazendo uma introdução para você compreender isso. Teologia com paixão por Deus e pela arte de viver. Então, se você me perguntar por que eu tenho que estudar teologia, porque eu amo a Deus e amo a vida. Eu acho que nós temos que ter esses 2 pilares na nossa vida, a arte de viver e a paixão por Deus. No primeiro dia eu quero falar mais sobre esse por que estudar e também falar sobre Deus e a humanidade. A semana que vem nós vamos falar sobre Cristo e sobre a salvação. Mas vai ser legal você ouvir isso do ponto de vista teológico. Então, se prepara para uma surpresa cada vez maior. Depois nós vamos falar sobre a igreja e o Espírito Santo. A igreja na força do Espírito. E no último dia nós vamos falar sobre o escatom, a escatologia, sobre a esperança cristã, sobre as últimas coisas. Então, com isso nós vamos fazer um passar rápido, como gato em cima de brasa, certo? Nesses temas, e eu espero que aconteça algo que tenha acontecido na minha vida, que para mim a teologia é maravilhosa quando ela arde o coração. E se ela não arder o coração é porque Jesus não está envolvido nela. Então, eu sei que tem gente que pensa, puxa, eu estudar teologia, eu vou perder a fé. Quanto mais estudo teologia, mais aumenta a minha fé. Então, meus alunos também, cada vez mais, quando eles mais estudam, eles se incendeiam pela majestade da glória de Deus. Então, eu creio que a verdadeira teologia se faz na presença de Deus e faz para a glória de Deus.
E essa é a minha introdução. Nós estamos aqui na presença de Deus, para a glória de Deus, para aprender mais e para nos render mais aquilo que Deus quer, mais de você, mais de mim, mais de nós, para a gente caminhar. Alguém me pergunta assim, por que eu tenho que estudar teologia? Eu criei uma frase que está num dos meus livros, que é essa: quando a nossa paixão por Deus seduz a nossa razão, é que nasce a teologia. Então, é a minha paixão por Deus, seduzindo a minha razão. John Stott diz que teologia é uma fé que pensa e uma razão que crê. É você usar a razão para crer e usar a fé para pensar. Quando você entende fé que pensa e razão que crê, você entende por que temos que estudar mais. Por que temos que aprender mais. A minha fé, a minha razão precisam estar a serviço da glória de Deus. Né? Então, essa é uma primeira prerrogativa para mim. Eu estou aqui com a Bíblia, mas eu quero dizer para você que me impressiona muito Lucas capítulo 24, quando Jesus encontra os dois no caminho de Emaús. Eu vou usar esse texto como uma figura para você entender a importância do andar na teologia. Você imagina o seguinte, os dois discípulos de Emaús, eles têm uma ideia errada sobre o que aconteceu no final de semana. E eles deveriam estar em Jerusalém para ser cheios do Espírito Santo, e eles vão embora para Emaús. E eles estão tristes. E algo inusitado acontece agora. No caminho de Emaús, eles encontram o ressuscitado. E o ressuscitado faz algo incrível, dá uma aula para eles. Se calcula que a distância é mais ou menos de 1h30. Então foi uma aula de 1h30. Mesmo tanto o nosso aqui. Eu queria ter aquela aula gravada para poder passar aqui para vocês hoje, mas não tinha. Eu queria saber como foi essa aula. Eu tenho nuances sobre ela. Mas eu vou dizer para você, a primeira aula de teologia básica na igreja foi dada pelo ressuscitado. Primeira aula. Ele deu uma aula de teologia. Ele deu uma aula para ele sobre o que as Escrituras falavam sobre ele. E pegou do Gênesis até Malaquias para explicar para eles que o que aconteceu estava nas Escrituras. Isso mudou a vida deles. Então eu tenho que dizer a você que a primeira aula de teologia foi dada pelo ressuscitado. Isso para você ver a importância. E ele mudou a mente deles. E mudou a emoção deles. E mudou o rumo deles. Mudou o destino dele. Uma aula. E aquela aula para mim é o paradigma de toda aula que eu penso quando eu estou dando aula. Não ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho. Eu disse esses dias lá no seminário de São Paulo, a teologia que não faz arder o coração, nada tem a ver com Jesus Cristo. Se ela não inflamar você pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, pela vida de oração, pela vida de Deus, não incendiar você, ela não tem nada a ver com Cristo ressuscitado. Ah, mas muita gente, então você não está falando de teologia, você está falando de filosofia da religião. Teologia é a plenitude de Cristo inflamando você, a sua mente, suas emoções, sua razão, seu ser inteiro pelas verdades de Deus. E é isso que eu vejo ali, porque há uma boa e uma má teologia. No caminho de Emaús, Jesus dá a primeira aula de teologia após a ressurreição. Os dois caminhantes tinham uma interpretação reduzida da morte de Jesus de Nazaré. Então tem muita gente que tem uma teologia reduzida. E Jesus vem e ensina a eles uma outra dimensão. E eles que disseram, fica conosco, é tarde, estamos cansados, é noite, saem correndo para Jerusalém. Esquece que é noite, esquece que estão cansados, esquece que tinham chegado e descobre que estão saindo.
E a noite escura de Emaús se torna na manhã gloriosa da ressurreição. Eles entram na dimensão de um Cristo vivo. E quando chegam lá, Ele está lá esperando por eles. Porque Cristo sempre está esperando você. Quando você descobre o jeito certo de pensar as verdades de Deus. Aí começa uma maravilha. Garanto que agora eles não perdem uma reunião mais. Eu garanto que aqueles dois estavam no dia de Pentecostes. Porque agora eles tinham uma teologia. Eles tinham que contar. Se eu tivesse lá, o que foi que ele disse? Repete a aula dele inteira de novo. Fala de novo. Eu quero gravar isso. Tudo o que ele falou nas Escrituras. Que maravilha deve ter sido, gente. Que maravilha deve ter sido. Eu queria ter participado dessa aula de teologia básica. Com o próprio Senhor. Quando eu olho isso, eu vejo, eu digo que muitas vezes amar teologia é o seguinte: amar teologia te afasta de Jerusalém, mas a boa teologia te joga para dentro da realidade do Espírito Santo em Jerusalém. Eles tinham uma teologia que o afastava do propósito, porque não tinha a revelação ali. E Jesus, desde as Escrituras, cristologicamente, reordena o rumo. A verdadeira teologia é aquela que leva você para o projeto de Deus. Uma teologia que leva você para o projeto de Deus. Eu estudei algo com um teólogo que me chamou muita atenção, chamado Lonegan. Ele diz uma coisa muito interessante. Quero olhar um pouco daqui. Isso aqui serve para qualquer coisa. A primeira coisa quando você vai estudar a Bíblia é fazer uma pergunta: o que eu tenho que saber? Aí todo mundo pula aqui para baixo. Eu tenho que saber o que eu tenho que saber para saber o que eu tenho que fazer. Esse teólogo canadense diz o seguinte: não, está errado. Eu tenho que saber primeiro o que eu tenho que saber, depois eu quero saber o que eu tenho que me tornar, para depois saber o que fazer. E essa é uma crítica minha ao mundo teológico. Muitas vezes a teologia ensina o que saber e o que fazer. Como não tem o que tornar, aí não faz nada. Fica discutindo o que sabe e o que não sabe. Se vamos fazer ou não vamos fazer. Mas quando você se torna, é que você faz. Isso pode aplicar em qualquer área. Você pode estudar muito uma coisa e não se tornar aquilo. Eu já vi muita gente estudar direito e nunca se tornou advogado. Tem gente que estudou música, mas nunca se tornou um pianista. Porque é preciso ter o constitutivo. Conhecimento, fala comigo, conhecimento, transformação, prática. É isso que nós precisamos colocar, isso é um método. Então, quando você estudar, tudo que nós vamos estudar aqui, nós precisamos, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que mudar e o que eu tenho que fazer. Lembra de Isaías? Ele conheceu Deus, foi transformado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Prática. Você tem conhecimento, você tem transformação, você tem prática. Tudo que você fizer. Isso é muito interessante, isso a gente chama de metodologia. Eu precisaria de 1 hora para falar sobre isso, 1h30 por aí. Mas só para vocês captarem, isso é muito interessante. Por isso que eu quero dizer para vocês nessa introdução que estudar teologia é muito mais do que estudar doutrinas. Vou estudar doutrina, não é isso. Ou manipular técnicas. Não, é muito mais do que isso. É você ser possuído pela paixão de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do mistério divino.
do amor de Deus, da realidade de Deus. É ser dominado por algo inusitado. Por isso que a gente diz, quando alguém me pergunta o que é a teologia, eu diria, basicamente, é a fé com os olhos abertos. Alguém já disse que não é tanto o teólogo que se ocupa da fé, mas é a fé que se ocupa do teólogo. Tem gente que eu vou ler a Bíblia para compreender a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa melhor, você vai ler a Bíblia para compreender você mesmo. Você precisa se compreender. Eu tinha um professor que era um doutor em Velho Testamento, lá em São Paulo, chamado Yoshikazu Takiya. Foi o melhor professor que eu tive de teologia na minha vida. Ele dizia o seguinte: leia a Bíblia até que ela corrija o que você tem na cabeça. Tem gente que lê a Bíblia para tentar dominar a Bíblia. Ele dizia, leia a Bíblia para ser dominado pela Bíblia. Leia a Bíblia até que ela domine o que você tem na cabeça. Mas eu estou falando Bíblia pensada, Bíblia refletida. Não é Bíblia no sentido de ficar citando a Bíblia, mas a Bíblia compreendida como a invasão de Deus, a revelação de Deus, a compreensão, a Bíblia sendo viva para você, palavra viva de Deus para você. Eu gosto de afirmar sempre que é importante a Bíblia, é fundamental a Bíblia, porque é o seguinte, a Bíblia é o único livro que você vai ler e o autor vem junto. Você pode ler todo quanto é livro, mas você lê só o livro, mas a Bíblia não, a Bíblia, o autor acompanha a Bíblia. Não sei como nunca usar esse marketing, né? Compra esse livro, o autor acompanha. O autor vai junto. E essa é a maravilha das Escrituras. Você lê a palavra e ela vai sendo viva. Eu leio a Bíblia desde os 8 anos. Cada dia eu me surpreendo outra vez com a Bíblia. A Bíblia realmente é viva. Ela é transformadora. Então, para mim, ler a Bíblia é ler a Bíblia para ser interpretado por ela. Eu sei que a gente aprende na teologia a interpretar a Bíblia, mas o que estou dizendo é que temos que dar um passo além e ser interpretado por ela. Render-se a ela. Render-se à palavra de Deus. Render-se à vontade de Deus. Render-se ao Espírito de Deus. A tinta precisa se render ao pintor para se tornar uma obra de arte. Você não era só tinta, mas ela ganha plenitude quando ela se rende ao pintor. Você é só tinta. Quando você se rende a Deus, você se torna uma obra de arte. As notas musicais têm que se render ao compositor para nascer uma canção. Você precisa se render a Cristo para a sua vida ser uma canção. É isso que é vida, quando você vai deixando a vida de Deus fluir em você. O mármore tem que se render ao escultor para virar uma obra de arte. Você tem que se render a Deus. Renda-se. Eu estou dizendo uma coisa esses dias, não é o barro que possui aquele que trabalha ali,
Entenderam isso? Você se rende? Você se rende? Fui na casa do oleiro, você se rende? Então você quer conhecer mais de teologia? Se renda à palavra, se renda ao Espírito, se renda a Deus, se renda a Cristo. Esse é o segredo. Quanto mais você se rende, mais você se torna você mesmo. Eu aprendi uma coisa: quanto mais eu me rendo a Deus, mais eu me encontro. Quanto eu mais rendo o meu eu, mais eu sou eu. É paradoxal isso. Só nele eu sou eu mesmo. Jesus disse: negue-se, siga-me. Renda-se. Então é isso que faz parte desse assunto. Fé com os olhos abertos. Tem um pensamento de Agostinho, de Hipona, que é o seguinte: quando a fé crê, vamos ver se apareceu ali, quando a fé crê por causa do amor daquele em quem crê, então deseja possuir as razões disso. Por que eu quero compreender Deus? Porque eu amo. Por quê, Agostinho? Perguntaram, porque eu amo. E quem ama quer conhecer quem ele ama. Olha o que ele disse: desejei ver com inteligência o que acreditei. O que é conhecer mais, estudar mais? É ver com inteligência em quem eu creio. Por isso que a gente tem que usar a razão, né? Gente, a cruz não abole a razão. Converte a razão. Maximiza a razão. E a Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo. Sabe uma oração que eu faço constante? Senhor, eu rendo a minha mente à mente de Cristo, para compreender a Tua palavra, para compreender as Tuas verdades, para compreender a Tua vontade, para compreender o que Tu queres da igreja. Todo dia. Sabe, não é você ter sabedoria, é a sabedoria ter você. É ser possuído por essa graça. Eu não gosto muito dessa frase, tome posse. Não vejo bíblica nisso. Eu prefiro que ele tome posse. A questão não é eu tomar posse, é ele tomar posse. Eu é que me entrego. Entenderam ou não? Eu me rendo. Eu quero ser possuído pela palavra, pela vontade do Pai, pelo Espírito Santo. Alguém já escreveu isso. A questão do Espírito Santo não é quanto você tem do Espírito Santo, a questão é quanto é que o Espírito Santo tem de você. O Roy Hession que escreveu isso. Quanto eu tenho do Espírito Santo? Não, quanto ele tem de você. Quanto que você se rendeu? Renda-se. Estou batendo bem nesse ponto hoje, creio que o Espírito Santo quer falar com você. Eu quero conhecer quem eu amo. Por isso eu estudo sempre. Eu creio, gente, que estudar teologia básica é fundamental. E eu vou citar aqui duas pessoas que eu admiro muito. Um é lá do ano 399, faz um tempinho, chamado Evagrio Pontico. Olha o que ele escreveu: se és teólogo, orarás de verdade. E se orares de verdade, és teólogo. Aí eu quero só orar, não quero ser teólogo, aí já está oposto. Quem ora de verdade é que é teólogo, porque conhece Deus. A não, teologia vai afastar de Deus. Aí, ó, o cara no século IV já sabia que era o oposto. É que o diabo que inventou esse treco. Quanto mais teologia, mais vai afastar de Deus. Não, se és teólogo de verdade, orarás de verdade. Se orares de verdade, és teólogo. Gostoso é falar isso no seminário, e eu falei isso. Botei, está vendo isso aqui? Isso aqui é a chave do que nós precisamos.
A teologia, isso daqui é um teólogo também que admiro, Urs von Balthasar, um teólogo suíço, olha só. A teologia é como uma estrela. Para poder brilhar, precisa de seu oxigênio. A oração. Certo? Então, você quer estudar, você precisa de orar. Teologia não se faz só sentado, estudando, de pé, ensinando. Teologia se faz também, em primeiro lugar, de joelhos orando. De joelhos orando. Não é bonito isso? Por isso que esse homem escreveu 13 volumes. Ele pegou aquele texto e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como de gênero no Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, ele escreveu 7 volumes, só sobre glória. Cheio de graça, ele escreveu sobre a graça 5 volumes. Chama-se A Teodramática de Deus. Escreveu mais 3 volumes sobre a verdade do Espírito. Ele falou do Pai, do Filho e do Espírito. Só esse versículo. 13 volumes. Ele que escreveu isso, achei isso lá nesse livro. Oração. Por isso que eu estou dizendo para você que quando a gente fala nesse primeiro momento, é conhecer a Deus, é nós sermos tocados pela glória de Deus. Gente, nós temos que compreender que tudo que eu estou falando tem a ver com nós estarmos tocados pela plenitude, pela revelação de Deus mesmo. Por isso que a primeira posição que a gente tem que ter é de joelhos. Eu quero conhecer mais de Deus. Só um estudo que você se coloca diante do Espírito Santo e dizendo: Senhor, eu entrego a minha mente para que haja clareza, para que haja inteligência da fé, para que haja sabedoria, para que haja ciência, para que haja conselho, para que haja iluminação, sabe, em todo o nosso agir cristão. Então, meu convite a você nesse básico é você saber: eu preciso mais de Cristo, eu preciso mais de Deus, eu preciso mais lucidez mental nas tomadas de decisões, na leitura da palavra, no ouvir a palavra na igreja. Deus quer falar com você o tempo todo, Deus tem uma palavra para você, e nós precisamos: Senhor, ilumina a mente nossa, mas ilumina a mente do pastor para que ele fale a tua palavra. Ilumina o nosso coração. É uma vida de oração para a glória de Deus. Nós podemos orar mais. Vocês que pregam uma palavra em grupos, pegue a palavra: Senhor, abre meus olhos, ilumina o meu coração. Dá-me conselho, dá-me inteligência da fé. Acorde cada dia mais inteligente. Nós estamos num mundo muito emborrecido. A igreja tem que ser um lugar da luz, da glória, da presença, da plenitude de Deus. Nós precisamos de pregadores que falem a palavra com fluência. O fluir de Deus, com intensidade. Isso é que eu estou falando de inteligência. Mas isso depende de todos nós. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra. Muitas vezes você está aqui, um texto bem lido, é tudo que você precisava. Porque a inteligência da fé está ali. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você logo nesse início. Senhor, toca-nos com a tua presença, porque quando você começa a compreender a teologia, você vai compreender o seguinte: a igreja, ela deve caminhar na presença de um Cristo vivo. Ele disse: eu estou presente.
Esses dias eu ouvi o pastor Messias dizer isso. Se você crê que ele está presente, ele está presente. Se você não crê que ele está presente do mesmo jeito. Ele disse que está. Então, é isso que é biblicamente correto. Nós temos que ser inundados dessa majestade da glória de Deus, porque sem isso daqui, dá a impressão que você está comendo espuma, isopor, misturado com palha seca. Não dá para engolir. Não tem gosto nenhum. Nós precisamos da vida, gente. E é isso que Deus quer de cada um de nós. A Bíblia diz: contemplando o Senhor, somos transformados. Estudar mais, aprender mais é contemplar o Senhor. E a Bíblia diz: somos transformados de glória em glória, glória em glória, glória em glória. O pior que pode acontecer com você é você ter glória desvanecente. Hoje eu estava meio triste olhando alguns pregadores, eu disse: puxa, está desvanecendo. Não é o jeito certo, não. Certo é brilhando mais e mais. Que tal você chegar aos 90 anos brilhando mais e mais? Você imaginou João chegando aos 120 anos brilhando mais e mais? Olha que profecia tremenda. Brilhando mais e mais. E como é isso? Contemplando o Senhor. Somos transformados. Somos transformados. Então, estudar teologia básica é estudar na presença de Deus. Gente, Cristo é a chave e a compreensão de toda vida e, portanto, nada foge deste centro gerador. Nada foge deste centro gerador. Nós temos que olhar para Cristo. Cristo é a chave de compreensão de toda a vida. Então, quando você vai estudar teologia básica, eu vou dizer para você, o centro é Cristo, ele é o centro gerador de todo estudo teológico, só Cristo. Por quê? Porque ele é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a revelação de Deus. A Bíblia diz que nele estão ocultos todos. Eu gosto dessa expressão, todos. Todos, fale comigo, todos. Todos os mistérios de Deus. Tudo Deus colocou em Cristo. Então, como você ora? Senhor, revela-me os mistérios que estão em Cristo. Sabe, minha vida pastoral, humana, teológica, começou a mudar quando eu comecei a orar assim: Espírito Santo, eu preciso compreender mais dos mistérios que o Pai colocou no Filho. Abre meus olhos para compreender isso. Pai, eu preciso compreender mais tudo que o Senhor fez por mim e por nós em Cristo. Isso só é possível pelo Teu Espírito. Eu quero compreender mais Cristo. Há mistérios. Nele estão ocultos todos os mistérios de Deus. Tudo que Deus tinha que dar, Ele disse: eu vou colocar no meu Filho. A Ele eu vi. Esse é meu Filho amado. Paulo descobriu o segredo. Quero ser achado nele. Porque nele estão todos os mistérios de Deus. A Bíblia é tão linda, gente, que ela diz assim, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Qual vida? A minha, a sua. Eu sei onde está. O diabo não pode mexer nela. Porque ela está escondida. Onde? Em Cristo. E onde Cristo está? Em Deus. Minha vida está garantida. Porque eu sei onde ela está. E dele estão todos os mistérios
de Deus. Então, eu preciso entender e compreender e aprofundar cada vez mais Cristo. É esplêndido isso. É render-se a Cristo. Cristo é tudo que você precisa. Então eu diria para você que Cristo é a chave de toda a compreensão para nós entendermos este falar de Deus. Eu vou citar aqui um pensamento de um pastor nosso, que foi para mim um dos maiores teólogos da IPI do Brasil, que foi Antônio Godoy Sobrinho. Um dia eu cheguei lá na Cesulon, na época não era Unifil, sentei e ele disse assim, olhou para mim, fez assim com óculos e disse, olha o que eu concluí, teologia é um falar de Deus em sua presença e para a sua glória. É isso. O que é estudar teologia básica? É um falar de Deus. Onde? Na presença de Deus. Para quê? Para a sua glória. Por isso que eu estudo. Porque eu quero falar de Deus. Na presença de Deus. E para a glória de Deus. Na igreja, com a igreja, pela igreja, para a igreja. Para a glória de Deus. No mundo, para a glória de Deus. Para o mundo, para a glória de Deus. Seu destino eterno é conhecer a Deus. Por isso é básico só, mas é isso que eu quero que você se incendeie hoje, para você compreender essa maravilha. Uma vez eu tive um professor que me deu uma definição que eu resolvi colocar aqui. O que é, eu estou falando em teologia só básica, mas olha só, teologia é a reflexão que se dá onde? Na comunidade da fé. Onde? Aqui, comunidade da fé. Sobre o quê? Sobre a experiência original. Original onde? Lá na Bíblia. E atual. Do quê? Dessa fé. Essa fé começa lá, mas a fé continua aqui. Cristo está vivo aqui. Gente, quando você compreende isso, é uma totalidade. Você não pega a história lá, ela fica lá. Não, você traz essa verdade para o momento presente. Então, é o refletir do original e do atual sobre a experiência original atual dessa fé, revelada em Jesus Cristo, em conexão com a comunidade geral dos seres humanos, dentro da missão de Deus no mundo. Isso daí que leva você a viver uma vida de plenitude. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do maravilhoso Espírito Santo. Bem, gente, isso é só uma introdução para você chegar onde eu queria começar. Então, agora que eu começo, que é a teologia básica de Deus e da humanidade. Falar de teologia é falar de Deus, falar de teologia básica é falar de Deus. Então, Deus é glorioso e maravilhoso. Nós vamos parar 15 minutos, já está no tempo, não? Que daí a gente já para, aí eu já começo aqui, acho que deu certinho meu horário aqui. Aí eu quero falar um pouco com vocês sobre o Deus que se revela. Né? Como que podemos conhecer a Deus? Tem duas perguntas que eu quero que você grave ela já, antes de a gente chegar lá. A primeira é, como que podemos encontrar Deus? Mas tem uma melhor. Como é que Deus pode nos encontrar? E aí uma pergunta fundamental para você. Foi você que encontrou Deus? Ou foi Deus que encontrou você? Você encontrou? Ou você foi encontrado? Entendeu? Essa é a chave do tema Deus e a humanidade. Não existe caminho do homem para Deus. Só existe caminho de Deus para o homem. Me ensinaram que toda religião, todo caminho leva a Deus. Não, nenhum, só tem um que leva. Porque o caminho não é feito daqui para lá. O caminho é feito de lá
para cá. O véu se rasgou, sabe de como? De alto a baixo. Sabe por quê? Porque o caminho é feito de lá para cá. Deus é que abriu o caminho. Então, o véu é rasgado de alto a baixo. Não há caminho do ser humano para Deus. Só caminho de Deus para o ser humano. A Ele honra, glória e louvor. Como Deus se revela? Deixa eu falar uma coisa para vocês que é chave em tudo que a gente estuda. O mais importante quando você vai estudar a Bíblia, ou estudar a teologia, ou teologia básica, não há nada mais importante compreender como que Deus se revela. Por quê? Porque há duas formas de se pensar o assunto. Preste atenção agora. Quando você estuda as doutrinas, fala que existe a revelação geral e a revelação especial. Qualquer livro que você pegar vai estar assim. Revelação geral, revelação especial. Revelação geral é o seguinte: Deus se revela pela natureza. Revelação especial, Deus se revela unicamente, de forma especial, por meio da história de Israel, mas acima de tudo por Jesus Cristo. Isso aí deu uma confusão muito grande no mundo teológico. Tem um teólogo que levou isso tão a sério que ele disse não. Tem um livro dele em alemão que o nome do livro é Não. Escrito assim o nome, não. Deus só se revela de forma especial. Ele achava o seguinte: se você concluir Deus a partir da criação, você cria um Deus segundo a imagem da criação. Mas Deus não é criado pelo que você pensa sobre Deus. Deus é o Deus que se revela como Ele é e não como você pensa que Ele é. O que você pensa que Ele é fruto do que você pensa. E você pode criar um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Aí, esse teólogo diz, não, Deus é quem Ele diz que Ele é. E Ele é quem Ele se revela. E Ele se revelou em Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus? Você precisa de Jesus Cristo. Tem gente por aí que diz, não, eu quero Deus, mas não quero Jesus Cristo. Ó, já inventou um Deus que não tem nada a ver com o Deus revelado. O Deus que se revela na Bíblia, aí entra a teologia cristã, é o Deus que se revela em Jesus Cristo. Eu me lembro uma vez, estava na universidade, para aqueles que não sabem, eu fiz filosofia, junto com teologia. Depois eu fiz psicanálise também, uma faculdade de psicanálise. Bem, neste mundo todo, você já imaginou, eu lembro que um aluno chegou para mim e disse, eu não creio que Deus existe. Eu perguntei, qual Deus? Daí ele descreveu Deus. Aí eu cheguei para ele, dei a mão e disse, toca aqui. Eu também não creio que esse Deus aí exista. Aí ele levou um susto, mas você é pastor? Como diz que você não crê? Não, é que você descreveu um Deus que realmente... Eu não quero que... eu dou graças a Deus que Ele não exista. Mas eu também não creio no Deus que você crê. Ele diz, como que você pode dizer que você não crê? Você não conhece? O que você conhece, o que você falou aí. O que você conhece, o que você não conhece, que não quer conhecer. Você precisa... Mas prova para mim o teu Deus. Aí que está um problema, Deus não se prova, Deus se conhece. Eu não posso provar a existência de alguém, eu tenho que conhecer. Deus não é fruto de um laboratório.
Ah, eu não concordo com o conceito de Deus. Eu também não. Deus não é conceito. Deus não é uma pessoa. Deus você se relaciona. É preciso conhecê-lo. Então Deus se revela. Deus é relacionamento. Deus não é ideia. É interessante que há filósofos que falam isso, né? Tem um filósofo chamado Schelling, que ele disse, Deus como conceito é um absurdo. Deus não é conceito. Ah, vamos discutir o conceito de Deus. Ele falou, negativo, Deus não é conceito, Deus é pessoa. Uma vez perguntaram a Carl Gustav Jung, o grande psicólogo, né, discípulo de Freud, você acredita em Deus? Ele disse, não, não acredito, eu conheço Deus. Deus não é alguém para se acreditar, é alguém para se conhecer. Deus é relacionamento. Não é fruto de acreditar ou não acreditar. Você vê? É isso que eu digo que é inteligência vivendo para a glória de Deus. Então, eu quero dizer para você que revelação geral e revelação especial são dois conceitos. É claro que nós cremos que também existe, de alguma forma, uma revelação geral, porque quando você olha a natureza, você diz, há um Deus. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos criar um Deus, e eu fico muito preocupado porque tem muita gente que tem conceito de Deus, mas ele não conhece o Deus revelado. Deus é fruto do que ele produziu. E é interessante, tanto Deus que alguns rejeitam, quanto Deus que alguém aceita. Pode ser os dois o mesmo, só conceito. Ele crê num Deus fabricado, ou rejeita um Deus fabricado. Eu lembro quando eu atendi uma vez um jovem, eu disse, eu sou ateu. Aí eu disse um dia para ele, descreva o Deus que você rejeita. Ele falou, eu falei para ele, você está muito próximo de Deus. Como? Eu disse, você já se libertou dessa coisa que não tem nada a ver com Deus, você já está mais próximo. Tem gente que ainda está crendo nesse aí. Então você já está mais próximo de Deus do que alguém que crê no Deus errado. Levou um susto assim, esperava que eu ia ter uma outra reação, né? Vocês entenderam? Você já libertou de um negócio errado, agora está na hora de se encontrar o verdadeiro. Isso daí tem sido muito bom para mim, para falar com o ateu. A grande vantagem do ateu é que já se libertou de um Deus falso. Só que ele não conhece o Deus revelado. Então ele precisa do Deus revelado em Cristo. Isso não tem jeito de eu provar, só o Espírito Santo pode mostrar para ele. E é esse Deus que ele precisa conhecer verdadeiramente, entender verdadeiramente, caminhar verdadeiramente. Então, quando você vai falando em teologia, eu estou falando revelação geral, revelação especial. Agora, quando falo em revelação geral, é o seguinte, como podemos encontrar Deus? Mas a melhor é a outra, como que Deus nos encontra? E Deus nos encontra em Jesus Cristo. Se alguém me perguntasse assim, você é só revelação geral, especial, eu quero convidar você a pensar comigo. Deus sempre, toda a revelação de Deus é especial. Mesmo quando ele se revela de forma geral, e ele o faz, é especial. Você lembra quando Paulo foi pregar em Atenas? Tinha um altar, Paulo brilhou como filósofo, ele conhecia o Paulo tinha uma cultura tão tremenda, gente, ele pregava na língua que ele queria. Você já imaginou ele pregando em grego? Com perfeição, falando, dando aula de filosofia, ele começou a usar a filosofia. Os gregos no Areópago ficaram boca aberta, chegaram ao ponto de dizer assim, esse cara deve ser filho do Olimpo, esse cara é filho dos deuses. Você pensou?
Cara, surpreender os gregos na casa deles. Aí ele dá um nó na cabeça desses caras, num golpe fatal, e disse: eu noto que vocês adoram todos os deuses, mas vocês, com toda a inteligência de vocês, colocaram um altar ao Deus desconhecido. Porque deve existir um Deus que vocês não conhecem. E é sobre esse que eu vim falar aqui hoje. Que pegada. Vamos falar a verdade, um golpe de mestre tinha que ser Paulo. É maravilhoso, né? Deus tinha que pegar o homem mais culto do Novo Testamento para fazer isto. Ele estava falando de alguma forma de revelação geral. A revelação geral fez eles fazerem a pergunta, mas Paulo veio e trouxe a revelação especial como resposta. Você viu? Revelação geral e especial se encontram. Por isso não adianta jogar uma fora. Ela é uma base. Uma vez eu li uma história para você entender melhor essa questão da revelação geral e especial. As duas histórias eu vou contar para vocês bem rápido para você entender isso. Uma delas aconteceu numa tribo de índio. Os missionários chegaram lá e falou de Cristo. Quando ele falou de Cristo e fez o apelo, todos se converteram de uma única vez. Nunca vi um resultado tão rápido. E alguém perguntou assim, mas como foi? Por que isso aconteceu? E aí eles contaram para ele, eles tinham o altar, todos os deuses, mas um sujeito muito inteligente lá atrás, dos índios, falou assim: e se tiver um Deus que nós não conhecemos, e que é o Deus verdadeiro, vamos fazer um altar a este Deus, o Deus que nós não conhecemos. E nós começamos a orar a todos os deuses, e os nossos deuses não respondiam às nossas orações. Mas a gente, quando orava a esse Deus que nós não conhecíamos, ele ouvia as nossas orações. Ele nos curava. Ele vinha ao nosso encontro. Aí nós começamos a orar ao Deus desconhecido nosso, para dizer: manda-nos alguém de algum lugar deste planeta para falar de ti, porque nós queremos te conhecer. E quando você falou de Jesus Cristo, ele faz exatamente o que esse nosso Deus faz. Que coisa! Nós só não sabíamos o nome. Isso é revelação. Geral, especial, junto. O Atmani conta uma história de um homem, um advogado em Xangai. Ele pertencia a uma tribo que eles adoravam um gorilão. E desde criança eles falavam desse Deus, e quando ele tivesse 13, 14 anos, ele ia conhecer o seu Deus. E ele está fascinado para conhecer Deus, vai ser o ato de iniciação. Ele vai para lá, quando ele olha o templo feio, sujo, ele tinha uma imaginação num lugar lindo, maravilhoso. Ele diz: que casa feia, meu Deus, não pode morar num lugar tão feio assim não. Aí quando ele viu o Deus, a estátua, ele ficou mais decepcionado ainda. Não parecia com nada o que ele pensava, o seu Deus. E diz que ele subiu, depois de todos os atos de iniciação, no alto da montanha, olhou o céu lindo e maravilhoso, e disse assim: deve existir um Deus desse universo que não tem nada a ver com aquele ali. 14 anos. Se existir, revela-te a mim, eu quero te conhecer. E foi embora para casa. E ele se torna um advogado em Xangai. E agora ele tem uns 44 anos.
O Atmani está passando em Xangai, o Espírito Santo diz, fale com aquele homem lá. Ele diz, Senhor, ele está de terno, gravata. Fale com ele. A voz do interior o impulsionou de tal forma que ele conseguiu. Preciso falar com o Senhor. E eu preciso falar sobre Jesus Cristo. E ele fala sobre Jesus. Quando ele termina de falar de Jesus, o advogado diz assim, conta toda essa história para ele. E olha o que ele diz. É a primeira vez que eu ouço falar dele. Mas é a segunda vez que eu o encontro. No alto daquela montanha, naquele menino de 14 anos, aconteceu algo dentro dele. E eu esperava encontrar a resposta do que aconteceu dentro de mim. Eu fico pensando quanta gente no mundo Deus se revela. Então eu não posso ser tão excludente. Deus faz coisas incríveis. Por isso, quando você volta-se para Deus, Senhor, eu quero te conhecer. Limpa a minha cabeça. Revela-me, revela-me, revela-me Cristo. Mais de Cristo. Eu quero ver, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus lo revelou. Então, gente, eu estou dando ênfase porque esse é o tempo mais importante de uma teologia básica. Deus se revela. E Deus se revelou sobretudo em Jesus Cristo. Já sabe que quando a gente fala Deus é um Deus triuno, eu gastei bastante tempo nesse ponto, mas é muito importante falar da relação. Trindade é um mistério. Gente, não fica brigando muito com a Trindade. Eu gosto dessa frase, Trindade é um mistério a ser confessado, não um problema matemático a ser resolvido. Trindade não é matemática, é um mistério incrível de Deus. Não dá tempo de falar isso. Deus é um Deus que age. Gente, nós podemos pensar o seguinte, Deus é um Deus que age. Nós só podemos falar Deus numa linguagem muito limitada. Por isso que eu digo, quando você vai diante de Deus, Senhor, eu quero te conhecer. Por mais que eu fale de Deus, eu não consigo falar muito de Deus. Deus é comunhão, é relacionamento. Nós que pregamos, somos muito limitados para falar de Deus. Nós usamos fórmulas humanas, nós usamos uma linguagem humana. O que eu falo de Deus, quando eu falo de Deus, tem que falar que Deus tem um amor redentor. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que ama. Gente, a grande verdade é que a Bíblia diz que Deus é infinito, Ele é o todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é suficiente em si mesmo. Mas, de outro lado, a Bíblia diz que Deus é um Deus que está bem próximo de você, se aproxima de você, está próximo do ser humano. Ele se faz a si mesmo conhecido, Ele se revela. Ele vem ao nosso encontro. Eu fico muito impressionado na Bíblia, no Testamento, quando Cornélio, ele orava ao Deus vivo, e aí o Espírito Santo manda ele ir lá em Jope, buscar Pedro. Enquanto isso, o Espírito Santo fala com Pedro, para ir lá com ele. Porque Deus vai dizer para ele, eu tenho ouvido as orações dele. Você vê, ele não conhece Deus, mas Deus ouve a oração dele. E Deus chega ao encontro. Deus vem para abraçá-lo. O que mais me impressiona é que Deus falou uma vez com Cornélio, ele já pegou 2 soldados dele, porque ele era alto oficial, mandou buscar Pedro. Pedro, Deus falou 3 vezes e ele não entendeu. Assustador isso, hein? Alguém do mundo ouve Deus mais rápido do que outro que está na igreja. Eu estou falando de Pedro, cheio do Espírito. O chefe geral. Deus falou 3 vezes com ele. E ainda ele fala assim, isso não. Como vai falar para Deus?
Como disse alguém, ó, tem 2 soldados ali, vieram te buscar. Deus tinha que mandar a polícia para buscar o cara para obedecer. Então, é incrível que Deus fez ali. Então, isso é revelação. Conhecer Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Então, quando a gente fala no tema de Deus, nós estamos falando do ser de Deus. As perfeições divinas. Gente, falar em Deus é falar da sua santidade. Falar em Deus é falar da sua graça, da sua misericórdia. Falar da sua retidão, da sua justiça, da sua paciência. Deus fala, a Bíblia diz que Deus é paciente. Fala da sua sabedoria. Então é falar da liberdade de Deus. A gente fala de Deus, Deus é amoroso e Deus é livre. Deus é falar da sua unidade. Gente, a teologia estuda isso. A simplicidade de Deus. Gente, Deus é muito simples. Quem é complicado é a gente. Deus é simples. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Deus é constância. Deus é eternidade. Deus é glória. Então, quando você capta todas essas verdades, você diz: Senhor, eu preciso conhecer-te. Revela-te mais a mim. Então, quando eu estou falando de Deus, de forma básica, bem rápido, Deus é criador. Ele é aquele que criou. Então, o que a gente estuda na teologia? Estuda o seguinte: Deus cria no princípio. Como que Deus cria? No princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Quando eu morava em Maringá, eu fui estudar no curso de psicologia da universidade, que estava começando. Tinha um professor que era muito ateu. E ele sabia, com o tempo ali, que eu era um pastor. Era o único pastor lá da sala. Classe superlotada, e ele falava, olhava para mim sempre, e naquela época eu já gostava, eu lia também muito filosofia, já tinha me formado, tudo, e eu levava um livro e ficava de vez em quando olhando. Aí ele resolveu trazer, ele disse: é um absurdo essa cidade, as pessoas andam com Bíblia. Eu fui em umas casas, aí tem Bíblia na mesa, e ele zombava disso o tempo todo, ele achava um absurdo, e é assim mesmo, em Maringá, os católicos, os evangélicos, todos têm Bíblia lá. Né? Uma cidade bem bíblica. Vocês, todo mundo conhece bem Maringá, mas é assim. E aí ele zombava o tempo todo, e eu ficava olhando para ele, e ele resolveu trazer um doutor em biologia que ia falar sobre a evolução, teoria da evolução. Ele ficou 1 hora falando de evolução, e acabou com Deus, com a Bíblia, com tudo, e foi embora. E foi tão divino que eu estava com um livro de filosofia, e o livro de filosofia que eu estava na mão estava dizendo assim, que Deus é a causa primeira de todo o universo. E o cara lá falando da evolução. Eu não pensei que o professor ia me provocar. Depois que ele saiu, ele olhou para mim e disse: como fica Deus, quem é Deus para você depois dessa aula? Mas sim, direto. Eu disse: Deus é a causa primeira. Eu tinha acabado de ler assim no livro. Aí ele levou um susto. Deus é a causa primeira? Aí ele fez uma pergunta tonta, idiota. Quem é a causa primeira da causa primeira? Eu disse: professor, isso é um absurdo. Se ele é a causa primeira, ele é a causa primeira. A causa primeira da causa primeira é a causa primeira. Se é a causa primeira, é a causa primeira. E ele ficou sem saída. Uma frase destruiu 1h15 de ateísmo. Deus é a causa primeira. Ele criou no princípio.
Você pode crer por o que você quiser, ele é a causa primeira. Foi maravilhoso, gente, vou dizer para você, porque o professor foi embora e os alunos fecharam a porta e disseram, por favor, não saia, queremos falar com você. Nos fale sobre o seu Deus. E eu comecei a falar de Deus para todos os alunos de psicologia, e depois eles falaram, tem jeito de você fazer uma coisa aqui, você conhece, eu lia demais psicologia e teologia, eu disse, você poderia nos dar uma aula extra, fora da aula, para nos falar disso. Eu disse, vamos arrumar uma sala. Aí foram falar com, se chamava naquela época o prefeito do campus universitário, e ele arrumou uma sala, bem na sala de judô. Você, que hora que termina a aula de psicologia? Às 5 da tarde. Tá bom, vocês topam ficar das 5 às 6, nós ficamos 1 hora falando sobre o que vocês quiserem. Aí, gente, toda semana, uma vez por semana, eu reunia com toda a turma de psicologia. Eu disse, a maior bênção do mundo foi aquele professor ateu. Eu nunca falei tanto de Deus na universidade como por causa dele. Eu tinha que não criticá-lo, mas louvar a Deus. Ele foi uma bênção. E foi tão maravilhoso que o campus universitário da Universidade de Maringá UEM falou assim, o vice-reitor chegou para mim e disse, eu estou maravilhado com o que você está fazendo aí com os jovens. Nós queremos convidar você para ser capelão da universidade. E aí eu me tornei o primeiro capelão evangélico da universidade, da UEM. Ele me deu uma sala para atender alunos, e eu vi muitos alunos serem salvos e transformados. Veja, só por causa daquele ateu, abençoado ateu. As portas se abriram. Aí trouxe também um padre, ele era um padre muito crente, e nós começamos a fazer um trabalho maravilhoso de transformação dentro da universidade. Um dia eu estava lá numa noite da unção renovadora, que você lembra que aconteceu na IP Filadélfia, chega um pessoal muito bem vestido, senta, vai assim, senta lá, e depois fala, eu quero conversar com você. Eu sou fulano de tal, acho que você vai lembrar de mim, faz muito tempo, mais de 30 anos, eu me converti lá na UEM, naquela salinha, e contou a história dele inteira, de salvação, do que Deus fez na vida dele, e se tornou um empresário. Eu falei, uau! E eu tive que, de novo, agradecer a Deus, o ateu. Então, Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Deus é gloriosamente surpreendente. Então, não julgue, não destrua ninguém. Deus sabe o que faz. Então, essa é uma história minha. Um dia eu tenho que escrever um livro, né? Para contar essas histórias, porque eu tenho tantas delas, assim, que são únicas. Eu não posso esquecer dessa aí. Para a gente ver como Deus fez, como Deus faz, e como o nome de Deus é honrado, e Ele é glorificado. Aí Ele honra agora. Deus é criador. Ele criou no princípio. Sabe outra coisa? Deus criou do nada. Isso é chamado creatio, vamos falar assim, bem teologicamente agora, para vocês aprenderem. Creatio ex nihilo. O que é creatio ex nihilo? Ele criou do nada. Do nada. Todos nós, para criarmos alguma coisa, precisamos criar a partir de alguma coisa. Deus é o único que cria a partir do nada. Nem o diabo consegue criar algo. O diabo teve caído aí um tempão nas trevas, não conseguiu nem criar um fósforo. Nem um fósforo. Aí Deus chega assim naquelas trevas e caos todo e diz, haja luz. E a luz está brilhando até agora. Essa luz continua se expandindo. Os cientistas continuam se expandindo no universo, porque a luz, se ela parar, apaga. Então ela continua indo. A ciência agora está descobrindo isso, que está criando outros universos. Não para de criar o universo, porque ele disse, haja luz. Essa luz que chega em nós é aquela voz de Deus. Testemunho vivo,
que o nosso Deus criou. Haja luz. Não é surpreendente? O haja luz continua sendo o toque de Deus da sua vida. Quando você olha a luz, funcionou. Haja luz. Deus criou do nada. Essa é uma afirmação maravilhosa da igreja. É a criatividade absoluta de Deus. Deus é criador e Deus é eternamente criador. Eu creio em algo. Eu creio que Deus sempre é e sempre será criador por todo o universo e por toda a eternidade. Qualquer dia desses você estará na glória. O Pai vai mostrar toda a sua criação infinita e quando terminar ele vai dizer para você: filho, é isso tudo que eu criei. E aí você dizer: obrigado por toda a tua criação nesse universo maravilhoso, é surpreendente. Aí Deus vai dizer para você: surpresa, eu criei outro universo, muito mais maravilhoso, e vamos começar de novo. E assim será por toda a eternidade. Deus é eternamente Criador, Ele é teu Pai. Por isso, abra sua cabeça e crie. Eu digo que a criatividade é o primeiro dom que Deus deu ao ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez passar todos os animais e disse: Adão, começa a criar. Cria como? Coloca nome em todos. Você imaginou? Ele que tem que criar, Deus não deu uma listinha com uma fotinha dizendo vaca, jacaré. Não, você que vai criar. Vamos ver se funciona esse cérebro. Ele começa a criar. Deus está dizendo: seja criativo. Participa da minha criação. Criatividade. Por isso que você tem que abrir a cabeça e continuar criando. Isso é um dom de Deus. Quando Adão começou a criar, Deus deve ter feito: uau, funcionou. Esse cérebro funciona. Criatividade. É maravilhoso isso. Por isso, quando eu vejo a criatividade humana, a criatividade das artes, a criatividade da música, eu adoro a Deus. É Ele que deu, Ele é o princípio da criação. Ele é criativo. Vamos celebrar a glória de Deus. Deus criou, e terceiro, Deus criou para a sua glória. Diga: para a sua glória. Então repete comigo: Deus criou no princípio. Deus criou do nada. Deus criou para a sua glória. Tudo foi criado para o louvor e a glória de Deus. Alguém me pergunta: o que é glória? Glória é desfrutar de Deus. Ele criou tudo para nós desfrutarmos da sua glória. Para a sua glória. Então, eu quero dizer que Ele nos salva. Sim, nos salva, mas Ele continua mudando a nossa vida, nos dando uma responsabilidade criativa, para eu e você participarmos dessa criatividade de Deus. Então é isso que é maravilhoso. Sabe, esse Deus que nos ama é o Deus que também nos elege. Nós temos uma eleição em Cristo. Eu não vou trabalhar esse problema da eleição divina, mas dizer o seguinte: na soberania, Deus trabalha conosco e em Cristo nós somos eleitos. Sabe, nós precisamos deixar que Deus trabalhe conosco. A grande pergunta é: o que Deus quer conosco? Ele quer conosco toda a obra gloriosa em Jesus Cristo. Ele quer que você participe da glória de Cristo. Agora, quando você olha para o ser humano e diz: pastor, e esse ser humano? Quem somos nós, afinal, em tudo isso? Sabe quem nós somos? Imagem de Deus. Deus te deu razão, Deus te deu criatividade, acabei de falar, Deus te deu espiritualidade, Deus fez você um ser moral. Gente, mas esse Deus que cria, esse Deus que nos faz humano, também é um Deus que protege, é um Deus que provê, é o Deus da providência. Sabe o que eu quero dizer? Deus é um Deus amoroso, justo, Deus é um Deus poderoso.
Deus é um Deus que cuida. Eu lembro quando Deus diz, eu gosto de um texto, eu lembro do texto quando Deus diz a Abraão, eu sou o teu escudo. Você já imaginou Deus chegar para alguém e falar assim, eu sou o teu escudo? Ele acabou de ver uma guerra entre reis. Ele está carregado de medo, de ansiedade. Ele disse, está difícil viver nessas terras. Como que eu vou ir? Eu não sei o que vou encontrar para frente outras batalhas. Deus chega para ele e diz, calma, eu sou o teu escudo. No meio de uma guerra falar isso, hein? Eu sou o teu escudo. Quem quiser atacar você vai primeiro ter que me atacar. Eu sou o escudo. Primeiro bate em mim, depois em você. Essa compreensão desse amor glorioso de Deus. Eu sei que nós erramos, falhamos, temos o problema do mal humano. Não é fácil, gente. O pecado humano é terrível. O ser humano é carregado de orgulho, né? A realidade do mal no mundo, a gente não entende muitas vezes. Sabe, somos pessoas finitas. Alguém sempre pergunta, e na teologia é difícil esse assunto, diz assim, qual é o mal que está aí no mundo? Por que tem tanto mal no mundo? Você já perguntou isso? E a melhor resposta que eu tenho, um teólogo diz assim, é que Deus nos criou limitados e com liberdade. Você botou liberdade com limitação, você tem problema. Você não pode correr na velocidade que você quer. Tem liberdade, mas tem limitação. Quanta coisa acontece porque você não compreende isso. Então você tem que ser guiado por Deus. Há muita negligência humana. Muitas vezes nós quebramos as leis naturais. Então nós precisamos, a providência de Deus é que Deus, na sua graça, vai cuidando de nós. E vai cuidando da gente mesmo. Eu quero convidar vocês hoje a pensar isto. Certo? Para que a redenção venha a nós, apesar das nossas lutas, acho que voltou aqui. De tudo aquilo que nos acontece, depende do que eu e você estamos vivendo. Eu quero convidar você a alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Sabe, quando eu estou falando isso, falando que Deus tem um projeto, Deus tem uma eleição, Deus é um Deus que é criador, Deus é um Deus que tem providência, mas eu e você somos pecadores. E nós erramos, nós falhamos, nós fazemos o que não deveríamos. Mas Deus vem no nosso pecado, onde nós estamos, e Ele traz o que? Redenção. Eu queria terminar só mostrando essa questão do pecado, só para isso ficar bem claro para você, porque tem muita coisa aqui, depois você lê, mas tem um assunto aqui que eu gosto muito de abordar, que é esse daqui, olha, 3 formas básicas de pecado. Muitas vezes na teologia, na igreja, você não capta isso, e eu queria que vocês observassem isso, que na teologia é tão forte isso. A teologia diz o seguinte, que existe o pecado como descrença, o pecado como híbris, que é um problema maior, e a concupiscência. A descrença significa o ato, o estado do ser humano estar com totalidade de seu ser, se afastar de Deus, é desobediência. Aí ele vira idólatra, e o grande problema humano é desobedecer. Alguém já disse que o nosso alfabeto é A, B, C, D, mas na vida cristã o alfabeto é obedecer. O nosso é A, B, C, D. O nosso, na vida cristã, é obedecer. O pecado humano da descrença, o maior pecado, o maior problema humano que nós temos. O segundo híbris, eu quis falar isso aqui, porque se eu não falar isso, eu acho que falta alguma coisa muito forte nessa primeira aula. O que é híbris? Híbris é o pecado da autoelevação, seja humana, ou seja até espiritual. Inclusive o orgulho da humildade. Tem gente que é orgulhoso porque é humilde. Então ele começa a dizer, não, eu sou o mais humilde da igreja. Aí ele já está chamando a atenção. Eu
estava lendo um livro de Stanley Jones chamado Render-se. Ele diz que tem uma religião, não sei em que país que ele viu isso, a religião da morte do eu. E para provar que você morreu para o eu mesmo, você vai debaixo de uma cachoeira no dia mais frio do ano e fica debaixo de cachoeira para tomar o frio total. Então você está matando totalmente o seu eu, lavando e purificando o eu. Só que ele faz isso com a multidão assistindo para bater palma que ele conseguiu. Ele diz, ele morre o eu lá, quando ele chega já pega o eu de volta. Porque ele fica orgulhoso de todo mundo que está aplaudindo que ele conseguiu morrer totalmente. Aí quem morreu totalmente? Eu. Vai bater a foto com quem morreu. Então, é mais ou menos isso é híbris. Híbris, gente, híbris, eu vou dizer o que é o pecado de híbris. É o seguinte, gente, eu sou o mais humilde de todos os humildes. Aí ele fica orgulhoso. Entendeu? Começa a achar que é melhor que todo mundo. Híbris. O diabo tinha esse problema. Eu sou o melhor do céu. Tem até uma piada, diz que um pastor era tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que eles deram uma medalha para ele de humildade. Mas tiveram que pedir de volta, porque ele estava abusando no púlpito. Isso é piada, tá? Mas é mais ou menos é para você entender, híbris é isso, é você achar assim, puxa, é orgulho de ser humilde. E tem gente que é orgulho de ser espiritual. Gente, você precisa da graça de Deus, não tem saída. E o problema é que você vive mais na graça, e tem gente que daí acha que é mais orgulhoso porque ele depende mais da graça do que os outros. Aí de novo ele fica híbrido de novo. Perigo, né? Aí ele acha, porque ele sabe de pecado do híbrido, os outros não sabem, aí vocês todos aqui, puxa, eu ouvi o híbrido, agora eu já sei mais do que todo mundo, é híbrido de novo. Qual a saída, pastor? Negue-se a si mesmo. O tempo todo. Agora, não se orgulhe de negar mais do que os outros, porque senão você cai em híbrido de novo. Entendeu? A gente é complicado. Híbris é o grande problema humano. A gente precisa da graça de Deus mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu preciso de Cristo mesmo. Eu melhorado não funciona. Eu tenho que ser Cristo vivendo a sua vida em mim. Mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Não tem saída, gente. A gente é complicado. Eu estava num congresso na Holanda, de teologia, tinha gente de vários lugares do mundo, e tinha um teólogo africano. Ele usou uma frase que eu nunca me esqueço. Ele diz assim, God is simple, but a man is very complicated. Todo mundo já entendeu aqui. O ser humano é muito complicado, mas Deus é muito simples. Senhor, dá-me a tua simplicidade. Me descomplica, Senhor. Sabe que é isso que nós precisamos como viver uma vida em Deus. Concupiscência, gente, é quando você se afasta do centro da vida divina, por outro lado, se converte no centro de si mesmo e do seu mundo. Muitas vezes a concupiscência, a gente acha que é só sensual, mas você pode ter concupiscência do dinheiro, pode ser ter concupiscência do saber, acha que você tem que saber mais do que todo mundo. Então tem várias concupiscências e nós precisamos ser libertos de tudo isso. Pedir que Deus nos cure. Todos eles fazem parte do pacto com o diabo. Veja, Jesus foi levado no lugar mais alto para dizer, olha, você está acima de tudo agora, eu vou te colocar domínio sobre tudo. Está oferecendo. Foi tudo me dado, todo mundo vai te adorar. Vamos fazer uma religião mundial agora.
O mundo inteiro vai ficar com você. Uma negociação sempre. Você não precisa da cruz. Você me adora e todo mundo te adora. Você imagina Jesus, 40 dias de jejum. E ele venceu. Sabe por que ele venceu? Porque ele passou pelo Jordão. E lá ele ouviu: esse é meu filho amado, é quem me comprado. O que Deus faz na sua vida, que faz você se libertar dos pináculos. E a Bíblia diz que Deus o colocou acima de todo nome. E esmagou o diabo. Aquele dia o diabo foi derrotado. Dessa vez não deu certo. Com esse Adão eu perdi. Ele venceu. Íbris não atingiu o coração dele. Como humano, Deus governa. Este é meu filho. Eu sei quem eu sou em Deus. Quando o diabo te atacar com orgulho, você diga: eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou, Deus. Então esse ser humano, gente, precisa de mudança, precisa de vida, precisa de transformação, precisa de ser uma nova criatura naquilo que é, naquele que tem, naquele que pode. E eu termino com essa frase de Martinho Lutero, para dar essa aula de teologia básica número 1. Vocês estão prontos para a gente mergulhar depois em Cristo, depois na igreja, depois na esperança? Lutero uma vez disse: teologia é a gramática do Espírito Santo. E eu creio que é. É a gramática do Espírito Santo. Boa noite a todos. Deus te abençoe. E até a semana que vem. Amém?